grande problema da humanidade começou lá no Jardim do Éden. Quando Adão resolveu viver a vida da maneira que ele achava. A coisa começou a desandar na terra quando Adão começou a achar que ele poderia tomar as decisões dele de uma forma mais inteligente. E por causa do pecado, nós hoje estamos, digamos, entregues, vulneráveis a dores, decepções, frustrações, pecado. Por causa da escolha de um homem, o nosso pai, o primeiro de todos, por causa de uma escolha errada. Toda a humanidade hoje paga o preço. Mas diferente do que muita gente pensa, existe um ser, existe um Deus tão cheio de graça, de amor, tão cheio de paixão por aquilo que Ele mesmo criou. Existe um ser, um Deus que imprimiu em nós a sua essência e que dessa obra de arte Ele não desistiu. De nós o Senhor não desistiu. Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu do homem. E por causa disso, por causa desse fato, Deus fez um caminho, Deus traçou um plano de salvação, onde eu e você tivemos a oportunidade de conhecer Jesus. Tivemos a chance de conhecer a glória revelada do céu na terra. O Cordeiro Santo de Deus, capaz de estar no nosso lugar e abrir um novo caminho para o Pai. Jesus é a prova viva, ontem, hoje e eternamente, de que Deus não desistiu do homem. Mas nem tudo são flores. E mesmo com a vinda de Jesus, mesmo com o último sacrifício tendo sido feito, nós ainda continuamos insistindo nas mesmas questões de sempre. Continuamos insistindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nos mesmos tropeços, a mesma pedra que fazia com que homens tropeçassem no último século é a mesma que continua fazendo os homens tropeçarem nesse século de hoje. O pecado que assolava a era antiga é o mesmo que assola a nossa. O pecado que imperava na era medieval, na era moderna, é o mesmo que impera hoje na era contemporânea. O homem cada vez mais se encontra longe de Deus, mesmo tendo Jesus aparecido em glória, em verdade, em justiça, em amor. O homem se afastou. Seitas foram criadas, religiões foram expandidas, mentiras foram sendo espalhadas, e Jesus passou a ser mais um homem. Jesus passou a ser mais um simples profeta, uma pessoa histórica, significativa, mas histórica simplesmente. E o ponto que eu quero chegar nessa noite é que essa realidade ela tem alcançado uma zona que ela não podia alcançar. A mentira de que Jesus não é o centro tem
atingido pontos que não poderia atingir. Que ponto é esse? Que ponto é esse, Vitor? Você está dentro dele. Você está dentro do ponto. Olha ao seu redor. Estamos dentro de um imóvel bonito, confortável, bem equipado. E passamos a chamar disso de igreja. Que na verdade não é. A igreja está aí do seu lado. Olha para o seu lado e veja a igreja. Essa é a igreja. A igreja, ela tem carne, ela tem osso, ela tem sentimento, ela tem iniciativa, ela tem atitude. A igreja, ela respira. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é o templo. Mas a mentira de que Jesus não é o centro tem entrado dentro da igreja, tem entrado dentro das congregações, tem entrado dentro dos templos e tem destruído toda uma proposta vinda do céu para nós. A mentira de que Jesus não é mais tão necessário, ela tem sido impregnada no coração de tantos homens, de tantas mulheres, tantos jovens, tantos líderes no Brasil e no mundo inteiro. Jesus deixou de ser o centro. O nome da igreja passou a ser o centro. A placa passou a ser o centro. O dinheiro passou a ser o centro. O status passou a ser o centro. A imposição de autoridade passou a ser o centro. As transações, negociações burocráticas passaram a ser o centro. O pecado, em muitos lugares, eu não posso generalizar. Quando falo aqui, falo porque eu estou falando para a igreja de forma geral, mas é com certeza, isso não é em todo lugar. Eu creio que nesse lugar não é assim. Eu creio que nesse lugar existe um povo que sabe que Cristo é o centro. Quando eu cheguei, eu olhei ali em cima e eu ouvi a música, Cristo é o centro, escrita. Cantamos o que vivemos, amém? Cristo é o centro nesse lugar. Mas infelizmente não é essa a verdade de todos os lugares. Quantos programas de televisão evangélicos nós vemos tantas bobagens, tantas mentiras, tantos clichês, tantas histórias inventadas. Jesus cada vez mais tem sido posto de lado. A igreja diz: Jesus, espera um pouquinho aqui que a gente tem um festival para ir. Espera um instantinho que a gente tem que ir ali no festival. Espírito Santo, espera um pouquinho que eu recebi uma proposta e eu não tenho como negar. Espírito Santo, segura rapidinho, espera, eu vou subir, eu vou tocar e eu desço. Daí a gente se encontra de novo. A vida com Deus, ela não é assim. A vida com Deus, ela não pode ser dividida entre um Senhor e outro Senhor. Jesus disse: não tem como serem dois senhores servidos. A igreja não tem como servir a Deus e como servir ao dinheiro. A igreja não tem como servir a Deus e servir ao diabo. Ou Jesus é o centro, ou ele não é nada. Ou Jesus é a primazia, ou ele está fora. Só que a questão é que viver com Jesus não é simples. Viver com Jesus é doloroso. Viver com Jesus custa caro. Viver com Jesus implica em negar, em renunciar, em abrir mão, em desistir de certas coisas, em aceitar certas coisas, em acreditar em certas coisas mesmo sem entendê-las. Viver com Jesus está totalmente oposto a viver uma vida confortável. Mateus 16 diz isso: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. A proposta de Jesus para a igreja nunca foi uma proposta de vitória, prosperidade. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai isso, você vai aquilo. A proposta de Jesus nunca foi uma proposta sensacionalista. A proposta de Deus para a igreja nunca foi a igreja ocupar as grandes riquezas do mundo, a igreja ser rica, ela ter tudo de bem material. A proposta de Deus nunca foi essa. Se fosse essa, Jesus não teria andado no meio dos pobres. Se fosse essa, Jesus não teria andado no meio daqueles que não tinham voz na sociedade. Se fosse essa a proposta de Jesus, Jesus não teria atendido uma multidão faminta e teria 2 vezes multiplicado uma quantidade ínfima de peixe e pão. Jesus não está interessado nos tesouros desse mundo. O problema é que a igreja tem estado. Muitos irmãos nossos estão se interessando mais pelos tesouros daqui da terra do que por aquilo que Jesus se interessa. E quando nós passamos a nos interessar mais por algo diferente do que é o interesse principal de Jesus, nós começamos a nos tornar diferentes dele. E não entra ninguém no céu que seja diferente de Jesus. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus. A proposta, o plano de Deus trazendo Jesus à terra foi fazer com que eu e você voltássemos a parecer com Ele, voltássemos à nossa origem, voltássemos à essência, porque ela se perdeu, ela foi substituída. Os pilares da cultura do reino de Deus foram substituídos pelos pilares da Babilônia, de Roma, qualquer outro império. Foram substituídos pelos pilares do inferno. E Jesus veio ao mundo porque havia no coração de Deus o sonho de resgatar um povo que se chamasse pelo nome dele e que fosse capaz de denunciar o pecado, denunciar a podridão que impera no ser humano, colocar à mostra, trazer à luz profeticamente aquilo que separa o homem de Deus. E aí entra uma pessoa extremamente sensacional e é fora de questão falar dele comparando com outro. Não tem como comparar essa pessoa com outra. Em João 14, Jesus apresenta essa pessoa e ele fala assim: eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. E durante tantas vezes na Bíblia nós vemos que o papel do Espírito Santo é conduzir a igreja à verdade, levar a igreja a ser igreja, guardar a igreja, consolar a igreja, tratar a igreja, encher a igreja, conceder dons à igreja, usar a igreja. O Espírito Santo de Deus, que foi dado do céu para nós, de Deus para nós, ele está aqui hoje. O Espírito Santo, ele está aqui hoje. E o papel do Espírito Santo, a proposta do Espírito Santo, é que a igreja cumpra a proposta que está no coração de Deus, revelada através de Jesus para nós. O Espírito Santo nos conduzirá em toda verdade. O Espírito Santo de Deus, ele é nosso amigo. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, Deus usa o apóstolo Paulo e inspira esse homem a escrever algo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão,
mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando ele fala de vinho aqui, o vinho aponta para qualquer coisa que impeça o Espírito Santo de fluir na tua vida. Ele fala do vinho, ele aponta para a devassidão, libertinagem, impureza, pecado. O vinho aponta para o pecado, o vinho aponta nessa passagem para aquilo que nos afasta de Deus. E ele diz, o apóstolo Paulo diz: desistam do vinho, abram mão do vinho e encham-se do Espírito. Encham-se do Espírito. O apóstolo Paulo não disse isso à toa. O apóstolo Paulo provou isso na pele. O apóstolo Paulo era um torturador, ele era um perseguidor da igreja. Ele sabia como é estar do outro lado, ele sabia como é ter uma vida embriagado no vinho. O apóstolo Paulo sabia o que é ter uma vida de impureza, onde a santidade não é priorizada. O apóstolo Paulo sabia o que era viver longe de Deus, sem o Espírito Santo. E ele dá um conselho à igreja: não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Nessa noite o Senhor quer nos encher com algo novo. O Espírito Santo quer dilatar o nosso coração e expulsar de dentro de nós todo vinho. Todo vinho. Eu não sei qual é o seu vinho. Eu não sei o que é que tem te embriagado e que tem feito você pecar. De repente você está aqui, mas o seu coração está machucado, cheio de mágoa, ressentimentos, rancores, traumas de um passado mal vivido, traumas de experiências que não foram muito bem-vindas por você, palavras mal faladas, palavras mal colocadas. Falta de sensibilidade a Deus, falta de fome e sede de Deus. A sua carne se inclina mais, o seu espírito se inclina mais para a carne. Você se inclina mais para as coisas desse mundo, para as paixões da carne, do que para as coisas do Espírito. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser conquistar em troca do sofrimento do outro. Sexo antes do casamento, soberba, inveja, línguas bífidas, pontiagudas, que ferem o outro. Línguas que são usadas para amaldiçoar o irmão e a irmã, independente se ele está na igreja ou se ele não está na igreja. Olhos que veem por trás das roupas, mas que não veem a santidade no outro. Mentes que vagueiam por tantos pensamentos, mas não conseguem se fixar em Deus. Vinho. Vinho. Qual é o vinho que tem feito parte da sua refeição diária? Qual é o vinho que tem feito parte da sua mesa espiritual? O seu banquete espiritual que deveria vir do céu. Água do Espírito, pão da vida, tem sido trocado pelo vinho onde há devassidão.
Onde está, igreja, a sua origem? Onde está, igreja, o seu início? Esquecido, deixado para trás. Santidade ao Senhor, amor pelo reino, paixão pelo Espírito Santo, paixão pelas almas, dor pelas almas perdidas, compaixão por aqueles que não têm, misericórdia por aqueles que não têm uma voz na sociedade. Pai, Senhor, nos perdoa, Senhor, essa noite. Que caia sobre nós nessa noite o temor de Deus. Que venha sobre nós nessa noite o temor de Deus. Perdão, Senhor, por trocarmos, Senhor, a glória da Tua presença, da Tua companhia, pela glória, Senhor, dos holofotes. Perdão, Senhor, por trocarmos, Senhor, o amor por Ti pelo amor às coisas. Perdão, Senhor, por trocarmos o amor às pessoas pelo amor às coisas. Coroas dessa terra têm sido tomadas pela igreja. Coroas dessa terra têm sido colocadas na cabeça da noiva, por ela mesma. Coroas malditas, coroas profanas. Deus disse ao povo no Egito: tirem os seus atavios. Tirem os seus atavios, tirem as suas joias, tirem, arranquem. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vem sobre nós nessa hora, Senhor, e convence-nos, Senhor, dos nossos pecados. Convence-nos, Senhor, dos nossos maus caminhos. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho correto, pelo caminho verdadeiro, pelo caminho justo, pelo caminho que leva a Deus, pelo caminho que leva ao Pai, pelo caminho que leva ao céu, pelo caminho da vida, pelo caminho do amor, pelo caminho da misericórdia, pelo caminho da compaixão, pelo caminho da renúncia. E não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito.
A igreja foi chamada para marcar o mundo. A cultura do céu precisa ser a cultura da igreja. A cultura do céu precisa ser aquela que a igreja manifesta. E a cultura do céu se chama santidade. Não é à toa que os anjos 24 horas por dia, todos os dias cantam e proclamam: Santo, 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 Santo. É o Senhor dos Exércitos. Não é à toa. Os anjos cantam isso, porque é só isso que eles conhecem. Os anjos cantam isso, porque é esse o ambiente que eles conhecem. O ambiente do céu é um ambiente santo. O ambiente do céu é um ambiente puro, sem ruga, sem pecado. E é nesse ambiente que a igreja foi gerada. A igreja foi gerada no ambiente do céu, para manifestar a cultura do céu, guiada pelo Espírito Santo, liberado do céu, temporariamente, para nós. Coloque-se de pé no seu lugar. E nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus e expor o seu coração diante de Deus. Comece a expor o seu interior diante do Pai. Seja sincero diante de Deus. Seja sincero na presença do Espírito Santo. Seja quebrantado. Se doe na presença de Deus. Se entregue ao governo de Deus. Comece a pedir perdão ao Senhor. Cada um de nós, sem exceção, precisa se arrepender. Porque a Bíblia diz que se nós dizemos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Existe pecado em nós. Somos seres humanos falhos. E precisamos pedir perdão a Ele. Precisamos nos arrepender, porque esse é o único caminho para que o mundo veja que Ele reina. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e aí eu sararei a sua terra. Nos arrependemos diante de Ti nessa noite, Pai. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Eu quero convidar você, se você tem algo a derramar diante do Senhor, se você tem algo a renunciar, se você tem algo a colocar no altar, deixar para trás algo, se você tem algo dentro de você, sentimentos, mágoas, ressentimentos, que precisam ser colocados aos pés da cruz, que precisam ser abandonados, práticas, vícios, costumes, hábitos, que precisam ser renunciados.
Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui ao altar.